Olá, seja bem-vindo, eu sou a Poliana Duarte, eu sou psicopedagoga clínica e institucional. Hoje nós vamos aprender sobre a deficiência físico-motora e a paralisia cerebral. Caso você esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou pedir para que você deixe seu like e se inscreva no canal para que mais conteúdos como este possam estar sendo produzidos. Esse vídeo ele faz parte do curso de capacitação e aperfeiçoamento em educação especial e inclusiva. Para você adquirir seu certificado com uma taxa única de pagamento, caso você ainda não seja assinante do curso, você pode estar adquirindo material e certificado através do link na descrição desse vídeo, que vai ter a inscrição para você estar realizando a sua matrícula caso você ainda não seja assinante. Caso você já seja assinante do curso, você tem direito ao material exclusivo e também vai ter direito ao seu certificado. A deficiência física, também chamada de deficiência motora, é uma limitação do funcionamento completo ou parcial de partes do corpo humano, como membros inferiores ou membros superiores também. A paralisia cerebral, também chamada de encefalopatia crônica não progressiva na infância ou dismotria cerebral ortogenética, consiste em um conjunto de desordens motoras de caráter permanente e não progressivo e que afetam a postura e o tônus muscular. Essas desordens elas são causadas por uma ou mais lesões no encéfalo da criança que podem acontecer no período intrauterino, no parto ou também no período pós-natal, que é até mais ou menos os 18 meses de vida. Então, o que a gente tira de característica é que ela é algo permanente. A gente pode ter um tratamento, sim, a gente pode ter uma fisioterapia para estar trabalhando. No entanto, é algo que ele é permanente. Então, se um aluno, se uma criança, ela sofre um acidente e ocorre dela, por exemplo, lesionar o braço, machucar o braço, quebrar o braço, torcer o tornozelo, essas características, que é algo que não é permanente, que depois de um tempo essa criança ela sendo tratada, o braço sendo engessado, ela vai voltar ao normal, não é considerado uma deficiência e não é considerado uma paralisia cerebral, ok? Quando a criança ela sofre um acidente, ela tem que engessar o braço e depois remove. Parece bobo a gente explicar isso, mas realmente é necessário, que muitas vezes a gente confunde um acidente, um acidente com uma deficiência. Então, é algo considerado permanente. Então, de maneira geral, os comprometimentos ocasionados pela paralisia cerebral caracterizam como deficiências físicas. Essas especificidades podem afetar o equilíbrio, o controle e a realização dos movimentos também e a mobilidade. Então, quanto às características do tônus muscular e os movimentos, a paralisia cerebral ela pode se manifestar nas seguintes formas. Dessas seguintes formas, ela pode se manifestar com essas características. Então, vamos para o conceito. A gente pode definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora em geral, também pode comprometer a fala e também pode, em consequência também de lesões neurológicas, neuromusculares ou malformações genéticas que podem ou não estarem sendo adquiridas. Então, quantas são essas deficiências ou paralisia cerebral? Podem ser temporárias. Temporárias é quando se trata que o indivíduo, ela permite que o indivíduo ela volte às condições anteriores, diferente de um acidente, mas ele pode voltar à sua condição anterior. A gente não pode confundir temporário com momentâneo. Um braço quebrado, pós-engessado, ele irá voltar ao seu funcionamento. Então, ele não vai caracterizar como deficiência, porque ele é algo momentâneo, mas algo temporário, algo com tratamento, fisioterapia, a gente pode já considerar como uma deficiência que ocorreu de forma ali temporária. A gente tem a recuperável, quando permite melhora diante do tratamento ou supensa por outras áreas atingidas. A gente tem a definitiva, que é quando, apesar do tratamento, o indivíduo ele não apresenta possibilidade de cura, substituição
ou é algo que possa suprimir. E também tem a compensável, que já é aqui algo que a gente pode ter algo que possa suprimir, que possa ajudar ali. Como, por exemplo, uma amputação, ela pode ser recompensável, é suprimida naquele momento por uso de uma prótese. Então a gente tem esses quatro tipos. Quais são as causas? A gente tem acidentes de trânsito. No Brasil, 1 a cada 410 é devido a acidente de trânsito. E a gente tem na Suécia, que é 1 a cada 21.400. Na Suécia a gente já tem a mais. No Brasil, na verdade, a gente já tem a mais, né? Comparando aqui. No Brasil a gente tem mais índice de deficiência física adquirido por acidentes de trânsito. Ferimentos também por arma de fogo. Doenças também podem causar. Traumas. 50% desses traumas são devido a acidentes de trânsito. Lesão cerebral. Paralisia cerebral. Lesão medular, distrofias musculares, esclerose múltipla, amputações, malformações congênitas, distúrbios posturais de coluna, sequelas de queimaduras. Então, a paralisia cerebral é a lesão cerebral. Vamos partir de 2 pontos, que ela pode ocorrer de 2 formas, por traumas ou também por doenças. De uma forma mais simplificada, a gente pode dizer que a paralisia cerebral é uma alteração motora ocasionada por uma lesão no cérebro. Quando se diz que uma criança ela tem paralisia cerebral, que é quando a gente diz que uma criança ela tem, a gente significa que existe também uma deficiência motora naquela criança. Então, será consequente de uma lesão no cérebro quando aquela criança ainda não estava totalmente desenvolvido o cérebro dela. Então, a gente entendendo melhor, ao contrário do que o termo sugere, paralisia cerebral não significa que o cérebro ficou paralisado. O que acontece é que ele não comanda mais, aquele cérebro da criança, ele não comanda mais adequadamente, corretamente, os movimentos do corpo. Não manda as ordens adequadas para o músculo, em consequência da lesão sofrida no cérebro. A terminologia. Dependendo do número e da forma como os membros são afetados pela paralisia, foi sugerida a seguinte classificação. A monoplegia, que é a condição rara em que apenas um membro é afetado. A diplegia, que é quando são afetados os membros superiores. A hemiplegia, que é quando são afetados os membros do mesmo lado. E a triplegia, que é uma condição rara em que os 3 membros são afetados. Então, a tetraplegia também é quadriplegia, que é quando a paralisia atinge todos os membros, sendo que a maioria dos pacientes em que estes quadros apresentam lesões na 6ª ou na 7ª vértebra. Também a paraplegia, que é quando a paralisia afeta apenas os membros inferiores, podendo ter como causa resultante de uma lesão medular torácica ou lombar. Esse trauma ou doença altera a função da medula e também produz como consequências, além de déficits sensitivos e motores, alterações viscerais e sexuais. Esse aqui, paraplegia, pode vir a acontecer quando ocorre do indivíduo. Isso aqui acontece até quando a gente já é adulto. Olha os perigos de pular, quando pula de uma piscina, que a gente não tem aquela margem específica de... A gente pula uma piscina rasa, né? Já vi até um vídeo de um rapaz, ele pulava numa piscina rasa e ele acabava lesionando, ele tendo uma lesão medular torácica ou na lombar, se eu não me engano, e ele não conseguiu mais andar devido à lesão do pulo que ele deu na piscina e ele acabou batendo no fundo da piscina. Então, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, às vezes acontece. Então, muito cuidado com saltos, com essas coisas, porque é bem sério. A gente também tem a lesão provocada muitas vezes pela falta de oxigenação das células cerebrais. Acontece durante a gestação, durante o parto ou após o nascimento, ainda no processo de amadurecimento do cérebro da criança. Então, a paralisia cerebral, causas pré-natais.
que é a ameaça de aborto, choque direto no abdômen da mãe, exposição a raio-x nos primeiros meses de vida, incompatibilidade entre o RN da mãe e o RN do pai, infecções contraídas pela mãe durante a gravidez, mãe portadora de diabetes ou com toxemia de gravidez, pressão alta da gestante, são as causas pré-natais. As causas perinatal é a falta de oxigênio ao nascer, lesão causada por partos difíceis, principalmente dos fetos muito grandes e de mães pequenas, mães muito jovens, trabalho de parto demorado, mau uso dos fórceps, manobras obstétricas violentas. A violência no parto ela também pode causar a paralisia cerebral. Os bebês que nascem prematuramente antes dos 9 meses e pesando menos de 2 quilos têm mais chances de apresentar também a paralisia cerebral. Então a gente tem essas causas que são as causas perinatal. Agora nós vamos para as causas pós-natal. Febre prolongada e muito alta, desidratação ou perda significativa de líquidos, infecções cerebrais causadas por meningite ou encefalite, ferimento ou traumatismo na cabeça, falta de oxigênio por afogamento ou outras causas, envenenamento por gás, por chumbo, utilizado no esmalte cerâmico, nos pesticidas agrícolas e também em venenos, sarampo, traumatismo craniano ou até os 3 anos de idade, queda da criança, a criança bater a cabeça. Então, essas são as causas que podem ocasionar paralisia cerebral na criança. A classificação, a gente possui a fisiológica, que é quanto ao tônus muscular, e a topográfica. A fisiológica, a gente tem os tipos mais comuns, que é a espásticas, que é quando há uma desordem no movimento voluntário, que faz com que todo o corpo participe de um movimento que normalmente envolveria apenas uma parte do corpo. Pode agravar-se conforme o estado emocional da criança. Também tem o tônus muscular nervoso muito alto, tenso. Também a gente tem a atetóica, que é o reflexo que causa movimentos involuntários no corpo, até mesmo quando está em repouso. Tônus muscular variante, às vezes mais alto, às vezes mais baixo. E também a atáxia, que tem as características de distúrbio motor, que causa problema na postura, na coordenação motora, causando dificuldade no equilíbrio e na percepção tátil. Apresenta tônus muscular também baixo e dificuldade de coordenação dos movimentos. As características da fisiológica, a classificação. E a gente tem a classificação da topográfica, que refere-se à parte do corpo afetada, né? Na paralisia cerebral é muito raro também na paralisia cerebral, não tão raro assim, na verdade. É a hemiplegia, que é a manifestação mais frequente, com maior incidência no membro superior. Um lado do corpo apenas é afetado, como a gente vê aqui na imagem B, a hemiplegia. A gente também tem a diplegia, que são os membros inferiores mais afetados do que os superiores. Como a gente vê aqui na imagem C, que metade apenas do boneco está aqui comprometido. E tem a quadriplegia, que é aqui do pescoço para baixo, todas as funções são afetadas. Aqui a gente tem os distúrbios associados à paralisia cerebral. Crises convulsivas, que já a incidência da convulsão, ela pode ter, em pessoas com paralisia cerebral, até 50%. Pode acontecer na fase aguda e nunca mais se repetir também. É muito comum nos espásticos, nos hemiplégicos, pode iniciar após os 8 anos de idade. Distúrbios auditivos, pode haver desde uma hipoacusia até a surdez total. Na paralisia do tipo atetoide, normalmente o som agudo ele fica prejudicado. Também distúrbios visuais pode ocorrer. Também alterações no comportamento. Também a gente tem a dificuldade de comunicação, que é a disfemia, que é a perturbação no ritmo da fala, bloqueio, hesitação, repetições de sons, sílabas ou palavras fluentes, a famosa gagueira, que a gente acha que o aluno é gago, mas não, às vezes é em decorrência da paralisia cerebral. Disfasia, que é a ausência de integração e organização do sistema nervoso central, resultando em falta de compreensão e expressão. A disartria, que é a dificuldade na articulação dos fonemas, causando prejuízo na estrutura da linguagem.
e a dislexia, que é a dificuldade para aprender a ler, a escrever ou na capacidade da compreensão da leitura. As características básicas da paralisia cerebral a gente vai tratar agora e as implicações pedagógicas. Como um professor ele pode identificar as dificuldades de aprendizagem do aluno e ajudar a superar essas dificuldades. Os principais componentes dos problemas de aprendizagem que estão relacionados ao desenvolvimento incluem atenção, memória, percepção e falhas perceptivas e motoras. Esses problemas eles parecem contribuir para muitas outras dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, têm sido rotulados como distúrbios primários. Já os distúrbios secundários são os de pensamento e de linguagem. Frequentemente desenvolve-se juntamente com dificuldades de reagir a alguma coisa, de se recordar de algo, de se tornar ciente a conceitos, objetos e relações espaciais. É importante frisar que há muitas relações entre os distúrbios de desenvolvimento e também os acadêmicos. Os problemas de leitura, aritmética e escrita são os primeiros a serem observados pelos professores e requerem uma observação cuidadosa para se encontrar qual é a causa mais profunda dele. Os professores, nós devemos ficar atentos aos seguintes distúrbios de aprendizagem. Distúrbios do pensamento é o primeiro, que são dificuldades para operações cognitivas de formação de conceitos, solução de problemas e associação de ideias. A solução de problema requer análise e síntese de informações e auxilia o aluno a reagir, a se adaptar a situações novas e situações diversas. A formação de conceitos é representada pela capacidade de classificar objetos e também acontecimentos. É importante ressaltar que os distúrbios de pensamento estão diretamente ligados aos distúrbios de linguagem oral. No segundo ponto aqui a gente tem os distúrbios de atenção. Atenção é um pré-requisito necessário para aprender uma determinada tarefa. Refere-se à capacidade de selecionar alguns estímulos, como auditivos, táteis, visuais, sinestésicos. A atenção seletiva nos auxilia a limitar o número de estímulos que processamos a todo momento. Na criança com paralisia cerebral, o distúrbio de aprendizagem está muito ligado à atenção, então pode levar ela a manifestar um comportamento de movimento constante, em que ela se mostre distraída, o que pode prejudicar o controle da atenção de modo significativo. Outro ponto também, que é outra característica que a gente tem que estar atento, é a falta de memória. A falha de memória visual ou auditiva são a incapacidade de lembrar do que foi ouvido, visto ou experimentado. Tanto que às vezes a criança pode não lembrar exatamente da aula anterior ou de uma aula de um outro dia. É comum ter essa falha na memória. Então, as crianças com paralisia cerebral, elas podem apresentar problemas acentuados de memória visual e, por isso, podem ter dificuldades para aprender a ler por meio de um método que se baseie na aparência visual da palavra. Da mesma forma, um distúrbio acentuado na memória auditiva pode interferir na alfabetização por método fônico e no desenvolvimento da linguagem oral. Aqui nós temos exemplos de diagnósticos. Para nós, professores, é importante a informação sobre os quadros progressivos e estáveis, alterações ou da não sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa, se existia alguma complicação ou complicação associada como epilepsia ou problema de saúde que vão requerir um medicamento, uma atenção, um cuidado especial em sala de aula. A gente deve saber distinguir lesões neurológicas não evolutivas, como a paralisia cerebral e os traumas medulares, de outros quadros, como distrofias musculares ou tumores que agridem o sistema nervoso. Nos primeiros casos, a gente tem uma lesão de característica não evolutiva e as limitações do aluno, elas tendem a diminuir a partir da introdução de recursos e estimulações específicas. Já no segundo caso, existe um aumento progressivo de incapacidades funcionais e os problemas de saúde associados poderão ser mais frequentes. Por exemplo, a queimadura, ela é muito frequente em crianças, levam à desfiguração e alteram a elasticidade dos tecidos, limitando os movimentos. Em alguns casos,
Dependendo da gravidade da queimadura, é necessário realizar a amputação de um ou mais membros. Já a ostomia é uma intervenção cirúrgica para a construção de um novo trajeto para a saída das fezes e da urina. Quando é realizada no intestino grosso, a gente chama de colostomia, que é quando é realizada no intestino delgado, fino, chamamos de ileostomia, e quando colocado na estômago, que é o orifício na parede do abdômen, na parede abdominal, quando é inserida uma bolsa coletora, a gente chama de urostomia. Neste caso, há uma necessidade de se usar uma bolsa coletora para coletar as fezes ou urina, pois a pessoa que usa não tem como controlar a saída desses materiais. A utilização dessa bolsa, dependendo do caso, pode ser permanente ou temporária. Então a gente vai ver aqui as barreiras relacionadas na escola com o processo de adaptação da deficiência física dentro da escola. A gente tem a das adaptações físicas. Por exemplo, as características da sala de aula e das carteiras constituem uma importante condição para aprendizado e para a permanência do aluno na escola. A gente tem algumas condições necessárias, que é o ponto A: cadeira com uma altura adequada para que o aluno não fique com os pés levantados, suspenso ou arrastando. Mesa com altura apropriada às necessidades do aluno. Ponto C: piso da sala de aula não pode ser escorregadio. O espaço suficiente para a carteira para permitir circulação da cadeira de rodas. Então, na ausência também de membros inferiores, o uso imediato da prótese pode ajudar a manter a postura do aluno sentado e também uma melhor organização. Então, a gente tem que ter a acessibilidade. Então, a gente vai também ter que declarar aqui que a escola ela tem que ter um respeito também à legislação estabelecida para receber aquele aluno, que são rotas de circulação, dimensionamento correto, sem obstáculos, sem nivelamento do piso, degraus e escadas também a gente não tem que ter, a gente tem que ter associamento de rampa. Na vertical também, rampas a gente não pode ter elas também tão inclinadas. Pisos a gente tem que ter uma superfície regular, um piso tátil, também um piso também com alerta de direcionamento. A gente tem que ter sanitários, vestiários apropriados e acessíveis, mobiliários, que são bebedouros, telefone, balcões e mesas na altura adequada. A gente tem aqui o símbolo da deficiência física aqui. É o símbolo, na verdade, o símbolo da acessibilidade, falando mais corretamente. São as principais aplicações, que são áreas de acesso, nas vagas de estacionamento, sanitários, áreas reservadas para pessoas cadeirantes de roda, equipamentos para uso preferencial de pessoas com deficiência, meios de transporte público ou privado. Você provavelmente já viu esse símbolo. Então aqui a gente tem exemplos de acessibilidade. Aqui a gente tem um bebedouro adaptado, aqui a gente mostra, aqui não tem como ele ter acesso, apesar de a gente ter rampa na área lateral da escada, não tem como ele subir essa rampa, que é de piso, é liso, e além de ser liso, ainda está muito inclinado, então não tem acesso. Então aqui a gente já tem um exemplo da rampa nos padrões corretos. Aqui já é mais possível a acessibilidade. Aqui a gente tem um bebedouro adaptado. Aqui também a gente tem um exemplo das borrachas no chão, para o piso não ficar escorregadio. Também serve não só apenas para acessibilidade da pessoa com deficiência física. A gente tem também outras utilidades para o piso com emborrachado. Emborrachado não, perdão. Um piso que tem o piso não ficar escorregadio. Deficiência física e o processo de inclusão escolar. A gente vai falar sobre os aspectos pedagógicos e os recursos que podem ser utilizados para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Quais são os recursos pedagógicos adaptados? A gente tem uma prática de padronizar as instituições de escola com a utilização de material perceptivo motor pré-estabelecido em sala de aula, com meio de conteúdos, metodologias, principalmente materiais didáticos. Então a gente pode estar fazendo essa adaptação de materiais. Essa prática, ela vai ter uma referência, a gente tem que ter em sintonia. A gente tem que ter em sintonia junto com o aluno. A gente deve olhar o aluno com necessidades educacionais especiais como um sujeito que, apesar de possuir uma especificidade, que é uma deficiência física,
que o diferencia dos demais, ele deve ser visto como um sujeito pleno e historicamente situado, capaz de responder por si próprio, contanto que lhe seja oferecida uma condição adequada. Então a gente tem que pensar como um todo nas situações do dia a dia daquele aluno e como que a gente pode adaptar a escola, adaptar a sala de aula para aquele aluno. Algumas deficiências físicas, elas podem afetar de forma mais acentuada a aparência física das pessoas, ocasionando um problema secundário, como baixa autoestima, que pode requerer uma intervenção psicológica ou terapêutica. A gente também tem que salientar que a baixa autoestima ela não é uma consequência direta da aparência física, mas ela também pode ser definida também como uma relação, não só relacionada à aparência física, mas também como a pessoa se inclui na sociedade. Então essa criança pode estar precisando de um psicólogo, de um terapeuta. Na verdade, é essencial que ela tenha essa rede de apoio. Nesse contexto, a atitude de não aceitação da família, do grupo social, muitas vezes leva a pessoa com deficiência a assumir posturas indesejáveis e de exclusão. Então, o educador ele deve orientar seus alunos no sentido de acolher, compreender as limitações físicas dos colegas e os diferentes meios de comunicação utilizados por eles, para que haja uma melhor interação social entre todos, uma ótima aceitação, um bom convívio. Então a gente tem que buscar sempre em sala de aula meios de informar sobre as características de cada um dos nossos alunos, com ou sem deficiência, objetivando a compreensão de suas potencialidades e das suas necessidades, para que a gente possa ajudar aquele aluno de forma significativa. O aluno com deficiência física, ele deve participar de todas as atividades fornecidas pela escola, junto com os outros alunos, desempenhando tarefas e papéis de acordo com sua possibilidade. Então, sua participação efetiva, ela vai proporcionar àquele aluno um sentimento de pertencimento ao grupo, garantindo assim melhor interação social. As atividades competitivas a gente pode evitar, se puder ser evitado de aula, a gente deve evitar. Eu sempre recomendo que atitudes competitivas sejam evitadas em todos os casos, não só relacionada à educação especial e inclusiva. O professor ele deve estimular também atividades nas quais predomine o espírito de equipe, onde cada um possa colaborar para o que for possível para que o objetivo comum seja atingido. A comunicação alternativa tem sido um dos recursos que vem beneficiando com sucesso os alunos que não conseguem articular ou produzir a fala, como, por exemplo, pasta frasal, prancha temática, símbolos gráficos. Também temos os recursos pedagógicos adaptados, que são quebra-cabeça imantado ou quebra-cabeça em maior tamanho, jogos de numerais e madeira, separador para material dourado, cadernos de madeira, cadernos com elásticos. Outros recursos também podem ser tomados de acordo com as necessidades educacionais de cada aluno, utilizando presilhas para prender o papel na mesa, também utilizando engrossador de lápis, porque muitas vezes o aluno com paralisia cerebral ele perde um pouco esse movimento, esse tato, essa coordenação motora fina. Então a gente pode ter um lápis mais grosso. Eu vou já mostrar para vocês alguns exemplos de material adaptado, que é bom vocês verem através de imagens. A gente também tem o e-book com exemplos de atividades que podem estar sendo trabalhadas para alunos com paralisia cerebral. Se você já é assinante do curso, você já tem acesso ao e-book exclusivo, que tem vídeo, tem material, tem imagens ilustrativas. Caso você ainda não seja assinante do curso, você pode estar se inscrevendo no curso no link na descrição do vídeo. Então, quais são os aspectos relacionados aos alunos com comprometimento do membro superior? No caso de comprometimento do membro superior, as adaptações necessárias mais comuns são as seguintes: carteira com possibilidade de graduar a altura e a inclinação, assim como bordas elevadas para impedir a queda de objetos, fixação de papel à mesa com fita adesiva, taxas ou régua imantada, material leve para aplicação do diâmetro do lápis, canetas, talheres, escovas de dente para facilitar a apreensão, quadro com letras e números maiores, máquina de escrever ou computador com as devidas adaptações, gravador, pratos, no caso, aquilo a gente está falando já de integral, né,
também do refeitório, que são pratos inquebráveis, com bordas altas e com possibilidade de fixação e suporte. Copo ou caneta de material leve, com 1 ou 2 alças, tampa, canudo. Para os quadros de déficit e força e mobilidade, o copo e a caneta de material pesado para casos de falta de coordenação. Torneira apropriada, com adaptação, sabonete preso ou fixo na altura apropriada, toalha presa ao puxador. Então a gente tem aqui alguns exemplos desse material pedagógico, como o plano inclinado aqui na imagem 1. Também auxílio para virar as páginas do livro, que é o auxílio em velcro. Também esse separador em feltro ou espuma, para facilitar a virada de página, que muitos alunos eles não têm esse movimento, não fazem esse movimento com certeza, não conseguem fazer esse movimento da mesma forma que nós conseguimos comumente. Então eles precisam, muitas vezes, pode ajudar esse separador de páginas em feltro ou espuma. Aqui a gente tem engrossadores de espuma, que a gente pode estar colocando no lápis. Apontador adaptado, ponteira de cabeça, a pulseira para aumentar a firmeza das mãos, outro equipamento, também o adaptador de borracha, aqui o engrossador de espuma, aqui a tesoura adaptada, também tem a tesoura até elétrica, cartões de comunicação, avental de comunicação. A gente também usa essa comunicação alternativa, a gente pode estar utilizando até mesmo dentro do autismo. Também a gente tem outros recursos de alta tecnologia, que são o vocalizador, monitor de tela de toque, também o Integra Mouse. Para leitura, a gente tem jogos que estimulam a leitura, jogos que estimulam a escrita. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do e-book. O e-book ele ainda não está pronto, porque no momento que você está assistindo esse vídeo, no momento que esse vídeo está sendo gravado, ele não está pronto, mas no momento que você estiver assistindo esse vídeo, a gente já vai ter o e-book prontíssimo para você estar utilizando. Eu estou mostrando aqui um exemplo para vocês, aqui é só o rascunho de alguns que vão ter alguns exemplos de atividade que podem estar sendo utilizados na paralisia cerebral. Como a gente tem aqui, o vôlei sentado. É um exemplo de atividade que todos podem participar, que vai ser inclusiva, principalmente também na aula de educação física. A gente pode estar utilizando desde a educação infantil até do ensino médio. Então é bem bacana. E além de a gente ter no nosso e-book, a gente ter as imagens ilustrativas, a gente também tem o QR Code e o link para que você esteja acessando o vídeo, para você ver o exemplo visual de como é feita a atividade. Então, para você que é assinante do curso, você já tem esse direito de adquirir o e-book. Ele está na aba Materiais e também está em PDF disponível acima dessa aula. Caso você esteja assistindo só pelo YouTube e ainda não adquiriu o curso, você pode estar acessando o link na descrição e tendo acesso a esse material exclusivo e bem bacana também, além do seu certificado. Então, aqui é um exemplo, são alguns exemplos de atividades que podem estar sendo executadas. Então, a gente vai trabalhar bastante com essa parte de adaptação de atividades que todos possam estar participando. Também jogos que estimulem a leitura, jogos que estimulem a escrita, atividades lúdicas, jogos variados, também quebra-cabeça com velcro. Também a gente vai ter brincadeiras com cores, jogos matemáticos. Então, a gente vai utilizar jogos variados. A gente vai fazer uma utilidade funcional, como pegar, soltar objetos de diferentes tamanhos, formas, pesos, fazer movimentos com as mãos que ajudam a comunicação, né? Também ajuda a fixação de materiais, além de poder colocar as mãos nas posições apropriadas para qualquer atividade. Então, as mãos são utilizadas com mais eficiência graças aos movimentos do ombro e cotovelos. Então, pela importância psicológica e funcional das mãos, deve ser dada grande motivação para o seu uso intermédio de atividades, principalmente recreativas. Também esteja ciente, né? Verifique qual atividade se encaixa com o seu aluno, verifique se a atividade que você está passando é possível para o seu aluno. Você tem que acreditar que o seu aluno é capaz, mas você também tem que ser assertivo, você também tem que ter noção do seu aluno, noção da capacidade dele também, para você não passar uma atividade que é impossível ou muito, muito difícil além do possível para ele, certo? Porque isso pode acabar causando frustração. A gente também, quando há um comprometimento superior também,
As roupas elas devem ser fáceis de vestir. Aqui cabe também um pouco da família. Saber também ter um apoio ali da família também, um apoio funcional da família. Então a gente tem que ter uma blusa mais larga para facilitar os movimentos. Aqui também no caso da escola, se houver fardamento na escola, ter uma blusa mais larga. Botões grandes também que facilitem caso tenha botões. Uso também de elásticos. Em caso de zíper, ele deve ser mais largo se possível. Na verdade, o ideal era nem ser com zíper, que normalmente o zíper exige uma certa habilidade. Também evitar sapatos com cadarço. O processo de inclusão, ele tem aspectos relacionados aos alunos com a gente vai falar sobre os aspectos relacionados aos alunos com comprometimento do membro inferior. O comprometimento dos membros inferiores interfere na capacidade de locomoção, exigindo em muitos casos até o apoio de prótese. Então, a exigência de condições ambientais, a gente tem que ter condições que facilitem o acesso e a permanência na escola desses alunos. Então, para ajudar a adaptar essa sala, a gente tem que ter rampas, elevadores de acesso, salas de aula, de preferência no andar térreo, caso a escola tenha vários andares, a gente tem que ter uma sala para aquele aluno no andar de baixo. Portas largas para passagem da cadeira de rodas, tapetes ou passadeiras de borracha na superfície para não ficar escorregadio, bebedouro com altura baixa, banheiro amplo, barras nas paredes, box com piso não escorregadio. A gente vai destacar em relação a essas adaptações, elas são algo do decreto, elas são estabelecidas por lei. Então, não estou falando isso da minha cabeça e nem de uma simples pesquisa. É lei, então a escola ela tem que ter esse processo para receber o aluno. Então, quando o aluno for matriculado na escola, já deve ser feito, deve estar apta a escola a fazer esse controle. O uso de sondas, coletores também, sem problema do odor, como ocorre com incontinência fecal. Então, a gente vai ter, a escola, no momento que ela vai receber esse aluno, ela já tem que estar preparada. Não é estar fazendo adaptação com o aluno lá, não. Ela já tem que ter todo esse preparo. No caso da cadeira de rodas, a gente vai colocar aqui, cadeira de rodas, ela está relacionada com mobilidade, comunicação e também ajuda técnica. Então, a mobilidade, aqui algumas orientações. Não movimenta a cadeira de rodas sem a permissão do aluno, porque a gente não sai levando alguém pelo braço sem a permissão dessa pessoa. Então, você não vai pegar levando a cadeira de rodas sem a permissão da pessoa. A gente tem que empurrar a cadeira de rodas com cuidado e atenção. E a gente também tem que eliminar as barreiras físicas do locais de estimulação dessa cadeira de roda. A gente tem que ter o espaçamento correto entre as carteiras, a gente tem que ter o espaçamento correto nas portas. Também comunicação, a gente tem que conversar de frente ou no mesmo olhar, olhando nos olhos da pessoa. A gente pode empregar também a palavra como andar e correr naturalmente, sem ficar acuado com a palavra. A gente não vai usar como apoio ou pendurar objetos na cadeira de rodas do aluno, como pendurar mochila, outros tipos de objetos, tá? A gente não vai também mudar de lugar a cadeira de rodas do aluno, ou muleta ou bengala, sem o aviso, sem estar avisando o aluno. Então é uma questão de respeito. Também a gente vai ter um alinhamento, a gente vai ter colocar o aluno na postura adequada em caso de necessidade. A gente tem um exemplo, é uma cadeira solta e totalmente inadequada para o aluno todo solto. E aqui a gente já tem um exemplo de uma cadeira adaptada e correta. Vai ajudar muito, muito melhor na inclusão. E além da ajuda da inclusão, vai ajudar ele a se sentir melhor, né? A aprender melhor. A gente tem também outros recursos de apoio. Aqui a gente tem a poltrona, que também se encaixa nesse exemplo aqui. Inclinação postural. Olha só, bem melhor. Como a gente vai avaliar o processo de inclusão desse aluno? O aluno com deficiência física, ele está se relacionando com os demais alunos? Está tudo certo? Ele está conseguindo participar das atividades em grupo? O seu aluno está evoluindo no processo de aprendizagem? As habilidades e competências do aluno estão sendo desenvolvidas? Você tem que fazer essa pergunta para si mesmo após ocorrer a inclusão desse aluno, para saber se a inclusão realmente está ocorrendo, está sendo feita. Existem canais de comunicação adequados para detecção, análise das dificuldades e aceitação desse aluno
e da deficiência física dele por parte dele mesmo e dos demais alunos. Então, após fazer todo o processo de inclusão, você vai ter que se fazer essas perguntas para saber se o processo de adaptação do aluno está ocorrendo adequadamente e, se não, em que ponto pode melhorar. Então, dessa forma, a gente vai concluir a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, eu peço que você deixe seu like e se inscreve no canal, que, por favor, é muito importante para que mais conteúdos como esse possam estar sendo produzidos. Caso você não seja assinante do curso e queira adquirir, o link vai estar aqui na bio. Eu aguardo vocês na próxima aula.